Olá, gente, boa noite. Como vocês estão vivendo nesse período de isolamento social? Eu também estou aqui na minha residência cumprindo essa quarentena, mas consciente de que as autoridades sanitárias do nosso país e do nosso estado estão cumprindo com todas as determinações e já nós sairemos dessa, com certeza. Então, o nosso programa Mulheres no Parlamento será especial, será virtual. Nós convidamos algumas deputadas, convidamos algumas pessoas amigas para trazerem para vocês algumas informações importantes, porque nesse momento o que mais nós precisamos é de muita informação e ficar em casa. Aguarde só um instante, eu sou Silvana Frota e nós voltaremos em seguida. Você já sabe o que é o coronavírus 19, mas vale a pena repetir. É um vírus que tem a capacidade de se alastrar com muita velocidade e, no geral, a pessoa infectada apresenta sintomas parecidos com o de uma gripe, como coriza, espirros, dor de garganta, tosse e febre. Esses sintomas podem evoluir para uma pneumonia ou um quadro mais grave, dependendo do caso. Pode haver um desequilíbrio tanto na respiração como falta de oxigenação no sangue, afetando também os rins e o coração. E não esqueça, antes de procurar um hospital, você tem à sua disposição o Telesaúde 0800 275 1475. Acompanhe agora o que você precisa fazer e saber como prevenir o contágio. Primeiro, lavar as mãos corretamente com água e sabão ou use álcool gel. 2. Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir. Evite aglomerações. Mantenha os ambientes bem ventilados. Não compartilhe objetos pessoais. Em ambientes abertos ou fechados, ficar a 1,5 metro de distância do outro e ficar em casa no isolamento social. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta com mais informação. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You might say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine no possession.
wonder if you can. No need for greed or hunger, a brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Estamos de volta com o programa Mulheres no Parlamento. A deputada Silvana Oliveira, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, está preocupada com a saúde dos profissionais que estão na linha de frente de combate ao Covid-19 nos hospitais e UPAs. Ela quer um maior apoio para estes profissionais. Vamos ouvi-la. Povo do Estado do Ceará, aqui é a sua deputada, a doutora Silvana, presidente da Comissão de Saúde, mandando o meu recado através do Mulheres no Parlamento para lembrar sobre os nossos amados, os nossos queridos profissionais da saúde, que eu também faço parte. Tenho 2 filhos também que são profissionais da saúde e estamos todos com o coração apertado por eles. Neste momento de solidariedade, neste momento que todos nós estamos juntos numa mesma direção, vencer o coronavírus, não esqueça de incluir nas suas orações os nossos profissionais de saúde. É hora de pensarmos neles, é hora de, inclusive eu estou entrando com requerimento para que seja pago uma gratificação adicional para esses guerreiros e guerreiras que estão na linha de frente. Não somente médicos, mas desde o mais humilde profissional que trabalha dentro do hospital até o cargo mais alto. Todos nós precisamos estar com o olhar direcionado para esse grupo, para esse exército que luta em favor do nosso povo. Contem com a Comissão de Saúde para o reconhecimento desse trabalho tão maravilhoso que vocês têm feito por nós. Conte conosco, Estado do Ceará. Oremos todos numa direção só. A deputada Érica Amorim, presidente da Comissão da Infância e Adolescência, também fala das suas preocupações e das medidas tomadas pelo governador Camilo Santana para combater o coronavírus. Diante da pandemia que nós temos vivido, é algo totalmente inesperado e que chegou para o mundo todo, mexendo com todas as condições, digamos assim, ditas ou tidas como normais. O governo do estado tem estabelecido decretos e medidas extremamente necessárias. Nós temos apoiado o governador Camilo Santana em todas essas medidas, entendendo que o isolamento social é a forma mais eficaz para a gente reduzir o número de contágios e, consequentemente, reduzir o número de mortes. A Assembleia Legislativa, mesmo não estando fazendo as sessões plenárias presenciais, de comissões também presenciais, tendo suspendido essas sessões e esse funcionamento pelo momento excepcional que nós vivemos, mas tem trabalhado remotamente. Os deputados têm estado reunidos quase que unanimemente todas as semanas e têm feito reuniões, votações, para que a gente possa agilizar todas as medidas necessárias. Como parlamentares também, nós temos estado em contato com os gabinetes, com os municípios que também têm atravessado não só as dificuldades por conta da pandemia do coronavírus, mas de alagamentos que muitos municípios cearenses têm vivido e têm sofrido também. Com fé em Deus, com solidariedade, em apoio àquelas pessoas mais sofridas que nesse momento não podem estar estabelecendo seus trabalhos e a sua renda, que a gente
pode e deve ajudar. Não pode esperar só pelo governo, mas iniciativa privada e sociedade tem que estar unidos nesse apoio. Eu acredito que a gente deve sim ficar em casa e o nosso pedido é esse: fique em casa, fé em Deus e que logo, logo a gente tenha passado por tudo isso. Nós vamos para um intervalo e voltamos em instantes. Cuidar do lado espiritual, renovar nossa fé, acreditar que dessa pandemia traremos muitas lições importantes para as nossas vidas. Em instantes, você vai assistir a mensagem do Papa Francisco. 8 conselhos para alcançar a paz interior e a tranquilidade. Número 1. Aceite a vida como ela é. Aceitar o que acontece nas nossas vidas significa reconhecer que é a única coisa que podemos mudar de verdade somos nós próprios. Número 2. Viva o presente. Não deixe a parte boa da vida para depois. Número 3. Relaxe. Os minutos de puro relax e meditação vão te ajudar a desligar do mundo e se conectar com você mesmo. Número 4. Descomplique e desacelere. Viva o presente com calma e sem pressa de pensar no que vem a seguir. Número 5. Não exagere seus problemas. As dificuldades vão surgir sempre, mas tente encarar os problemas como uma forma de aprendizado. Número 6. Pratica a paciência. Não adianta sofrer por alguma coisa que não sabemos agora como vai acontecer. Número 7. Dê o real valor ao dinheiro. Há partes da vida que o dinheiro jamais será capaz de preencher. 8. Seja grato. Agradeça pelas suas qualidades e conquistas e pelas pessoas que lhe fazem bem. Cari fratelli e sorelle, in questi giorni di prova, mentre l'umanità trema per la minaccia della pandemia, vorrei proporre a tutti i cristiani di unire le loro voci verso il cielo. Invito tutti i capi delle chiese e i leader di tutte le comunità cristiane, insieme a tutti i cristiani delle varie confessioni, a invocare l'Altissimo Dio Onnipotente, recitando contemporaneamente la preghiera che Gesù, nostro Signore, ci ha insegnato. Invito dunque tutti a farlo parecchie volte al giorno, ma tutti insieme recitare il Padre Nostro mercoledì prossimo 25 marzo a mezzogiorno. Tutti insieme. E os livros? Os livros são importantes neste momento de isolamento social? Claro que sim. Jaqueline Assunção, coordenadora do projeto Ler Cuidando do Ser com Biblioterapia, da Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa, fala pra gente sobre a importância dos livros neste momento de nossas vidas. Estou hoje aqui não para uma roda de conversa da biblioterapia, mas para falar de um amigo necessário nesse tempo de Covid-19 e desse vírus, coronavírus, que tem nos assustado a todos. Por conta desse medo que tem invadido os lares, eu vejo no livro um grande potencial para nos apropriar nesse momento. Um momento que não é de claudicar, é um momento de lutar. Uma luta em busca dessa pacificação na alma, que o livro sempre nos traz. Eu poderia fazer algumas indicações de leitura para você hoje, mas eu vejo que hoje o que eu tenho para te dizer é que a leitura ideal é aquela que é acolhida
pelo teu coração, é aquela que te acolhe, é aquela que dialoga com a tua alma, é aquela que dialoga com o teu coração. Então, o que eu posso dizer para você é o que eu faço comigo mesma. Eu busquei uma leitura de 1992. Foi um livro lançado no ano que o meu filho mais velho nasceu. Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarice Píncola. Podia indicar, talvez, o livro dos ressignificados, já que o que nós temos feito, todos nós em casa, nós temos nos ressignificados. Nós temos nos ressignificado. Podia ainda falar do Franz Kafka, né, quando um médico rural, ou falar do Mia Couto, ficções que curam. Mas hoje eu não venho te indicar uma leitura em específico. Eu venho te dizer que a melhor leitura nesse tempo desafiador é aquela que dialoga com a tua alma e com o teu coração. Hoje à tarde, quando eu assisti a fala do Papa, me emocionei muito quando ele falou que nós não vamos, que a cura ela não vem sozinha. E eu agradeço estar vivendo no século XXI, que é um século onde nós temos uma comunicação virtual que está nos proporcionando uma conexão com o outro. E isso tem amenizado muito essa segregação social que todos nós temos vivido. Eu venho aqui dizer para você que não é hora de vitimização, não é hora de empoderarmos o medo, mas empoderarmos a luta por argumentos, por elementos que nos tirem dessa possível solidão, dessa possível tristeza. Eu desejo que a sua família esteja bem, que você esteja bem e que daqui a pouco a gente volte para as nossas rotinas, que eu possa te encontrar lá na Salce, na roda de biblioterapia. Um abraço fraterno para cada um de vocês. E os exercícios de respiração são importantes também? Vamos assistir o que diz Lise Castro, ela que é coordenadora do programa Casulo, de qualidade de vida e saúde de idosos, é coach e professora de yoga da Associação dos Servidores da Assembleia. Venho lhes convidar a fazer uma reflexão sobre essa situação que nós estamos passando, que me lembrou uma fábula indiana sobre o corpo, que conta assim. Há muito tempo atrás, os sentidos estavam discutindo para quem era o mais importante para o bem-estar do corpo. Como não chegava a um consenso, um teve a ideia de que se partissem separadamente, o corpo, pela ausência, iria dizer quem era o mais importante. Então o tato partiu e, por um tempo, o corpo perdeu a sensação do aconchego de um abraço. Depois foi a vez do olfato se retirar e o corpo perdeu a sensação do perfume das flores. Quando chegou a vez do paladar sair, o corpo não pôde mais sentir o gosto pelas frutas. Então a audição precisou se retirar e o corpo não pôde mais ouvir o canto dos pássaros. Quando a visão foi embora, o corpo não pôde mais ver a beleza da natureza. Mas quando ela retornou, que a respiração foi saindo pela porta, o corpo começou a falhar, os sentidos enlouqueceram e antes que fosse tarde pediram: não parta, senhora, nós não podemos viver sem vós. Essa história mostra a importância da respiração. A respiração, que é energia para os orientais, conecta o nosso corpo físico ao nosso processo mental, emocional. E um desequilibra o outro, e um pode equilibrar o outro. O planeta está doente porque a humanidade está baixa. E parou porque nós precisamos rever nossos conceitos. Precisamos deixar de focar no ter e voltar a ser.
Teilhard de Chardin falou com propriedade que nós não somos seres humanos passando por experiências espirituais, e sim seres espirituais passando por experiências humanas. Quando nós adoecemos, porque não cuidamos deste corpo, porque não conhecemos o corpo, porque não prestamos atenção nesse corpo, em nós mesmos, nós perdemos a capacidade de servir e de ajudar. Aproveite esse momento, reflita. Pare um pouco, coloque uma música tranquila. Você vai inspirar pela narina suavemente e deixar que o ar saia pela boca, mas com os lábios semicerrados, quase imperceptível. Inspira, fé. E pelos lábios semicerrados você deixa sair o medo. Você inspira paz e pelos lábios semicerrados você deixa sair a discórdia. E assim você vai inspirando o que você precisa e deixando ir o que você não precisa. Você faz isso 15, 20 vezes. Você vai começar a perceber o estado de paz que isso traz a você. Nós estamos precisando acalmar essa mente. Vamos fazer isso? Eu finalizo com um poema do Goethe que disse: na respiração, 2 graças. Inspirar o ar e exalar o ar. A primeira aflige, a outra alivia, mesclando maravilhosamente a vida. Agradece a Deus quando te puser à prova e volta a agradecer quando Ele te aprovar. Namastê. A minha luz saúda a sua luz. Gratidão, saúde e muita paz. A quarentena tem fases e para superar isso é preciso ter planejamento. Veja o que disse uma brasileira que mora em Turim, na Itália, que passou 25 dias de quarentena. Bom dia, gente. Eu vou falar rapidinho de uma coisa que eu acho super necessário divulgar, porque eu tô no meu 25º dia de quarentena aqui na Itália. Ela começou pra mim no dia 24 de fevereiro, quando as universidades suspenderam as aulas. Oficialmente no país, ela começou um pouco depois. Mas eu preciso falar pra vocês que a quarentena tem fases, e essas fases vão acontecer no Brasil, e pra vocês conseguirem superar isso, é necessário planejamento. Quais são as fases pelas quais vocês vão passar, as fases que a gente aqui na Itália já passou ou está passando, e o que precisa ser feito para conseguir manter a sanidade mental durante esse período. A primeira semana foi clima de férias que a gente estava começando a entender, na verdade a gente ainda não estava entendendo o que estava acontecendo. As crianças já estavam sem aula, muitos pais levavam elas para andar de bicicleta no parque. Todo mundo fazia suas caminhadas normalmente, idosos, pessoas que iam praticar atividade física, jogar bola. Então, enquanto, por um lado, a gente esvaziou as prateleiras dos supermercados, por outro, se estava todo mundo à toa, a maioria das pessoas queria aproveitar o quase início de primavera ao ar livre. Esse foi o clima da primeira semana, aquela sensação de que tô quase de férias. A segunda semana foi quando o tédio começou a bater, e foi aí que viralizou na internet vários vídeos de pessoas cantando. As músicas nas sacadas aconteceram durante a segunda semana, porque o tédio estava começando a acontecer, mas ele ainda era facilmente quebrado por um evento que se fazia com os vizinhos, que envolvia música, vinho e etc. Então, esse foi o clima da segunda semana. Depois da terceira semana, o silêncio começou a predominar e a sensação é da generalização de um estado deprimido. Não é depressão, mas é uma tristeza. Porque não faz mais sentido a gente cantar na janela, não faz mais sentido fazer vídeos engraçados e espalhar pela vizinhança. As coisas começaram a apertar e a pesar mentalmente, porque ninguém estava preparado para isso, a gente não sabia quanto tempo ia durar. E agora o decreto vai acabar na próxima semana e possivelmente ele vai ser prorrogado porque nós ainda não atingimos o pico, o número de casos e de óbitos continua aumentando. Então, nunca mais faltou comida, até porque agora as despensas estão cheias, não tem motivo para haver pânico em relação a isso, mas o que tem que ser motivo de preocupação é a saúde mental. Então, eu tenho duas coisas que para mim têm funcionado bem, para algumas pessoas têm funcionado bem e que são extremamente importantes para manter o foco e a saúde mental enquanto a gente estiver em confinamento nesse período de incerteza. A primeira, mantenha a rotina.
Se você vai trabalhar, determine um trabalho para você continuar na rotina de trabalho em casa. Se tiver crianças em casa, mantenha o horário de estudos, de preferência o mesmo horário que as crianças iam para a escola normalmente, mesmo que não estude a mesma quantidade de horas, mas que tenha aquela rotina diária. Tem muitas plataformas de ensino regular que estão liberando o acesso para que a gente continue estudando. Então não existe motivo para a gente achar que Netflix, quebra-cabeça e brincadeira dentro de casa vai conseguir manter a nossa sanidade mental por 2 meses. A segunda coisa é: tenha um projeto para transformar ele no seu novo trabalho, mesmo que você continue trabalhando remotamente ou não. Tenha um projeto que você sempre quis tirar do papel, mas nunca teve tempo para se dedicar. E uma coisa, não é uma faxina, não é ler um livro, é um projeto trabalhoso que vai exigir o seu esforço e que em uma outra situação você jamais poderia tirar 2 meses da sua vida para se dedicar a esse nível de projeto. Então criar um blog novo, adquirir uma formação nova, fazer um curso longo, difícil, alguma coisa. Por exemplo, tem gente que vai fazer o TCC, tá salvo. Porque se você não tiver um projeto onde você tenha objetivos, metas e resultados para alcançar, você vai perder o motivo de tudo. Então, o blog é o que tem me mantido ocupada porque eu tenho uma pilha enorme de posts para fazer. Procure isso. Tempo, a moeda mais preciosa. Agora estamos tendo tempo para nossas casas, para os nossos filhos, para os nossos esposos, enfim, para tudo. Estamos trabalhando home office. Mas a pergunta é: você está sabendo administrar esses momentos? Veja o vídeo da coach Viviane Vale, que faz parte do movimento das mulheres do Legislativo cearense. Quem aí já ouviu uma frase assim: se eu tivesse mais tempo, eu faria atividade física. Se eu tivesse mais tempo, eu leria a Bíblia, eu leria aquele livro tal, eu brincaria com os meus filhos no chão. Se eu tivesse mais tempo, eu ligaria para os meus pais, eu falaria com aquela amiga que eu não falo faz tempo. Mas ei, o que você tem mais hoje é tempo. E o que você está fazendo com esse tempo? Eu sei que tem muita gente que já aproveitou esses dias de quarentena para ler mais, para orar, para meditar, para ficar com seus filhos com tempo de qualidade, para fazer videoconferência com a família, com os amigos, para fazer uma atividade física do YouTube, mas eu também sei que tem muita gente que não sabe o que fazer com o tempo que tem agora. Porque essas pessoas, elas estavam no automático, só vivendo automaticamente, indo para o trabalho, voltando para casa, sem saber nem direito o que é que elas estavam fazendo. Há um tempo atrás, a moeda mais preciosa que existia era o tempo. Então eu chego à conclusão que estamos todos ricos agora. Mas será que era de tempo mesmo que a gente precisava? Talvez o que a gente precise é aprender a usar esse tempo com o que de verdade importa. E eu te convido a utilizar esse tempo de quarentena para refletir, para pensar no que é de verdade importante para você. Porque quando tudo isso acabar, nós não vamos poder sair dessa história, dessa experiência, as mesmas pessoas. Eu não vou poder mais ser a mesma e nem você vai poder ser mais a mesma. Você vai ter sim que ter aprendido a usar o seu tempo com o que de verdade importa. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Então aproveite o seu tempo agora. Olha para o que realmente importa, porque talvez esteja bem aí do seu lado. Eu recebi uma linda mensagem da doutora Maria das Graças de Almeida Quental, do Juizado de Penas Alternativas do Fórum Clóvis Bevilacqua. Ela já esteve conosco no programa Mulheres Parlamento por diversas vezes. Vejam a mensagem que a doutora Graça nos enviou. Abre aspas. Bom dia, Silvana. Muita luz no seu caminho. Que São Sebastião livre você e familiares desta doença que flagela o mundo. Que seu trabalho leve alento aos que sofrem por familiares atingidos e não poder dar uma palavra, não poder dar um abraço, nem mesmo assistir seu velório. Orar, unir, cuidar, acertar, salvar, amparar, sustentar e assistir são palavras que precisam se tornar ação, a fim de destravarmos das garras deste poderoso inimigo invisível que se alastra impediosamente aqueles que temos gratidão e muito amor. Pai, mãe, avô, avós, que Jesus te conceda a paz, a sabedoria e a força.
Maria das Graças de Almeida Quental. Muito obrigada, doutora Graça, pela sua mensagem e queremos desejar o mesmo para todos que fazem o Fórum Clóvis Bevilacqua, um local que acolhe muitas pessoas diariamente e também está em sistema de home office. Chegamos ao final de mais um programa Mulheres no Parlamento. E não se esqueçam, sigam as orientações das autoridades sanitárias. Vamos nos vacinar. Afinal, nós mulheres somos peças importantes dentro das nossas famílias. E não esqueça também, fique em casa. Você acompanha agora um vídeo gravado pelo cantor Valdones em homenagem a todos os profissionais de saúde e eles realmente merecem o nosso reconhecimento. Até a próxima, se Deus assim nos permitir, e Ele vai permitir.